Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Orcaio, do canal Síndico Agora. Vamos para mais um vídeo e o assunto desse vídeo é o seguinte: quais são as atribuições legais do síndico? Muita gente não sabe, muito síndico não sabe, e eu acho bom assim todo mundo, os condôminos, os inquilinos, o próprio síndico, é claro, as administradoras, todo mundo entender quais são as atribuições legais do síndico. O Código Civil, no artigo 1348, ele faz a relação de quais são essas atribuições. E eu preciso lembrar o seguinte, que essa relação que está lá no 1348 não é uma relação exaustiva. É uma relação exemplificativa. Então, deixa eu explicar para vocês o que significa em termos jurídicos o termo exaustivo. Quando vem num artigo de uma lei qualquer uma relação que diz todas as possibilidades, a gente diz o seguinte: olha, esse artigo é exaustivo, ou seja, ele coloca todas as possibilidades, não permitindo que haja outras hipóteses. No caso de 1348, o síndico não está limitado a essas responsabilidades apenas, porque esse artigo não fala, por exemplo, das obrigações que ele tem em relação aos funcionários, entre outras. Então a gente vai falar as principais, ou seja, a gente vai falar todas as implicações que o artigo 1348 impõe ao síndico, mas vão ficar outras de fora que com certeza a gente vai abordar em outros vídeos, tá? Então, qual que é a primeira, no inciso 1º do 1348 fala o seguinte, que o síndico deve convocar as assembleias, ele é obrigado a convocar as assembleias. No artigo 1350, o Código Civil fala da Assembleia Ordinária, aquela que por lei, é aquela que está determinada em lei que deve acontecer, e nessa Assembleia deve ser aprovada as contas do período anterior, a previsão orçamentária para o próximo período, que pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do que está na convenção ou dependendo do que normalmente se faz habitualmente no condomínio, tá? Na medida em que ele chega nessa assembleia e faz a previsão orçamentária, ou seja, a explicação do que ele gastou, tá? Vai justificar todas as contas, notas fiscais, rateios, ou seja, precisa nessa reunião ser aprovada a prestação de contas do período anterior. Essa aprovação de contas deve ser feita em assembleia. Vamos deixar claro que o Conselho Fiscal ele não pode aprovar, ele pode apenas dar um parecer, porque quem aprova as contas do síndico é a assembleia. Ele vai mostrar a previsão orçamentária do próximo período e essa previsão orçamentária vai ser suficiente para determinar qual a taxa condominial que vai ser aplicada nesse período, lógico, se não houver alguma emergência, tá bom? Então o síndico tem que convocar as assembleias, isso aí está no inciso 1º do 1348, eu vou dar uma lidinha. O inciso 2º, representar ativa e passivamente o condomínio praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então vamos lá, primeira parte, representar ativa e passivamente, o que significa isso? Quando ele está representando ativamente o condomínio, é quando o condomínio está processando alguém, né? Ou uma empresa que não cumpriu o serviço. Então a gente diz que o condomínio nesse caso é o sujeito ativo, então o síndico vai representar ativamente. No caso de representar passivamente, se por exemplo um funcionário move uma ação trabalhista contra o condomínio, em que o condomínio precisa se defender na figura do síndico, contratando um advogado, então a gente diz que o condomínio ele é a pessoa passiva, é o sujeito passivo, então o síndico nesse caso está representando o condomínio passivamente, tá? Aí diz o seguinte: praticando em juízo ou fora dele. Bom, toda vez que o condomínio, exemplo, tá? O condomínio vai fazer uma cobrança
de um condômino que está inadimplente, então essa é uma cobrança inicialmente extrajudicial, fora do juízo. Então um advogado ou o próprio síndico entra em contato, escuta, vamos fazer o acordo, vamos parcelar, vamos calcular juros, correção monetária e tal. Então ele está representando o condomínio fora da esfera judicial. Na medida em que ele não consegue fazer um acordo, ele vai pedir para o advogado executar essa dívida, e a gente está dizendo que ele está representando em juízo, e ele é o representante legal dentro desse processo. O artigo 3º é dar conhecimento para a Assembleia de qualquer coisa que esteja acontecendo na esfera judicial e na esfera extrajudicial, tá? E também não importa se o condomínio está no polo ativo ou no polo passivo. Ele tem obrigação de comunicar à Assembleia: olha, nós estamos sendo processados por um ex-empregado, nós estamos sendo processados por uma empresa de elevador porque ela está achando que a gente deveria ter pago alguma coisa que a gente não pagou, então nós vamos nos defender. Olha, nós estamos executando uma empresa de pintura que está cobrando um serviço que não foi feito. Então, o síndico ele tem que dar conhecimento, lógico, primeiro ao Conselho Fiscal, se não tiver o Conselho Consultivo, ou se tiver aos dois, mas obrigatoriamente ele precisa dar ciência à Assembleia. Todos os condôminos têm que ficar sabendo. Nada impede que ele está dizendo que ele tem que comunicar, não a forma que ele deve comunicar. Ele pode fazer isso avisando todos os condôminos da mesma forma que ele faz um edital de convocação de assembleia. Mas como a lei está dizendo comunicar à assembleia, é mais correto ele convocar uma assembleia, formar a assembleia e comunicar dentro da assembleia. E aí vai constar isso aí na ata do que aconteceu na Assembleia, e normalmente registra-se essa ata em cartório. Quarto, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões da Assembleia. É como eu sempre digo, o síndico ele não é executivo, ele é um executante. Ele tem que obedecer às leis, à convenção, o regulamento interno ou o regimento interno, como queiram, e também as decisões em Assembleia. E se o síndico assume hoje, é bom que ele saiba o que foi decidido em todas as assembleias. Se em alguma assembleia falou que, olha, é proibido entrar motocicleta, não importa que foi há 3, 4, 5 anos atrás. Se não houver uma outra assembleia que liberou a entrada de motocicletas, o síndico vai ter que acatar isso aí, não permitir a entrada de motocicletas sem entrar no mérito da coisa. Nada impede que ele faça uma nova assembleia. Olha, pessoal, vamos voltar a autorizar. Não tem problema nenhum. Mas até que essa nova Assembleia decida dessa maneira, ele não está cumprindo uma decisão de Assembleia. Então vamos lá. Inciso 4. O síndico tem que cumprir o que determina a convenção, o regimento interno e as decisões da Assembleia. Inciso 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Pessoal, possuidor aí significa proprietário, condômino e não inquilino. Se for um determinado caso em que o interesse é dos possuidores e não é dos inquilinos, os inquilinos e os proprietários é que tem que se acertar, tá bom? E não o condomínio. O condomínio, ele não entra no mérito dessa relação locatícia. Qualquer problema entre inquilino e proprietário tem que ser resolvido entre o inquilino, o proprietário e, se for o caso, a imobiliária, tá bom? Esse foi o inciso 5º, vamos lá para o inciso 6º. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. É o que fala exatamente o 1350, o artigo 1350, ou seja, uma vez por ano, pelo menos, o síndico tem que determinar, tem que convocar uma assembleia onde ele demonstre as contas do período passado, tá? E demonstre também
a previsão orçamentária para o período subsequente. Então, ele só reforça o que fala o artigo, o inciso 1º do 1348, que é convocar a Assembleia. Só que o 1350 já é mais específico. Tem que convocar essa Assembleia e fazer isso, isso e isso. Tá bom, pessoal? Esse foi o 6º. Inciso 7º. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Pessoal, eu vou fazer um vídeo só de inadimplência, tá? Então o síndico, se ele não... ele é muito bonzinho, ele é muito bacana, ele não cobra as pessoas, só que outras pessoas estão pagando pelos inadimplentes. Então o síndico, ao não cobrar os inadimplentes, ele pode estar puxando para ele a responsabilidade das consequências que ele está gerando. Ele pode ser acionado na justiça por estar gerando prejuízo e despesa àqueles que pagam. Então o síndico, quando ele cobra um condômino inadimplente, ele não está sendo ruinzinho ou bonzinho, ele está cumprindo a lei. Então, quando ele assume o cargo de síndico, ele tem que saber que uma das suas atribuições legais é cobrar os inadimplentes e, se o regimento interno e a convenção permite, aplicar as multas, sob pena dele estar assumindo a responsabilidade sobre essa não cobrança, tá bom? Então vamos lá. Prestar contas à Assembleia anualmente ou quando exigida, ou seja, o inciso 8, o inciso 5 e o inciso 1 reforça tudo o que fala o artigo 1350, ou seja, o síndico tem que convocar uma Assembleia. O síndico dessa Assembleia tem que aprovar as contas do período anterior, apresentar a previsão orçamentária para o período subsequente. É a partir do momento que haja a aprovação dessa previsão orçamentária, é ela que vai gerar o valor que vai ser pago pelos condôminos. Tá certo? Ou seja, três incisos do artigo 1348 reforçam e praticamente repetem o que determina o artigo 1350, que é um dos mais importantes do Código Civil que trata do condomínio. Ou seja, o síndico, pelo menos uma vez por ano, ele tem que convocar os condôminos para mostrar a aprovação para solicitar a aprovação de contas do período anterior, aprovação da previsão orçamentária para o período posterior e determinar a taxa condominial. Não esqueçam nunca disso, tá bom? Vamos voltar lá para a próxima página. Então, prestar contas à Assembleia. E o inciso 9, realizar o seguro da edificação. A lei determina que todo condomínio tem que ter um seguro. Esse seguro não cobre dentro das unidades, tá bom? Se, por exemplo, houver um problema com a parte elétrica do prédio, não das unidades, do condomínio. Se houver algum problema com a caixa d'água, ou seja, se houver algum acidente com o elevador que machuque alguém, ou seja, a lei obriga que o síndico faça um seguro, tá bom? Sob pena dele assumir a responsabilidade sobre as despesas que forem originadas por esses acidentes ou por esses imprevistos. Pessoal, o próximo vídeo eu vou falar no vídeo anterior eu falei, e se não houver um candidato a síndico, tá? Às vezes acontece. E o próximo vídeo eu vou falar de despesas ordinárias e extraordinárias, o que é uma coisa e o que é outra. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um link com o vídeo anterior, e assim que eu publico o vídeo posterior, eu coloco o link do vídeo posterior. Eu queria pedir para vocês darem um like no vídeo, na mãozinha, tá? Se vocês puderem encaminhar esse vídeo para alguém, porque ajuda muito o canal, e também se inscreverem no canal. Quando vocês se inscreverem no canal, se vocês acharem que é um canal bacana, faz o seguinte, se inscreve e vai lá no sininho e marca, porque o fato de você estar inscrito não significa que o YouTube vai te avisar, tá bom? Na hora que você marca no sininho, o YouTube, opa, esse cara é inscrito e ele quer ser notificado de quando houver a estreia de um novo vídeo.
Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!